Opa, e aí, como é que você tá? Hoje eu queria dividir algo com você maravilhoso, que é sobre o que você pode se tornar. E eu não sei se você já escutou isso de alguém, mas eu queria falar uma verdade pra você, queria te liberar de alguns pensamentos meio negativos a respeito de quem você é. Você pode se tornar exatamente tudo aquilo que Deus quer que você seja. Eu sei que muitas vezes existem pessoas que recebem um chamado, assim, tem pessoas que desde cedo já sabem a sua vocação, aquilo que Deus chamou pra fazer, já tem essa certeza absoluta, mesmo que duvidem, mesmo que achem difícil acontecer, já tem um direcionamento. Mas existem também pessoas que não têm muito esse direcionamento, que não entenderam ainda o que Deus quer de cada um de nós, e que ficam às vezes meio perdidas. Sabe o que eu vou me tornar? O que Deus quer pra minha vida? O que Ele quer fazer com os meus dons? E às vezes você nem reconhece os seus dons, nem sabe qual o dom que você tem. Isso é muito confuso, a gente fica muito machucado com isso. Eu espero que você não esteja machucado, mas se tiver, espero que essa oração que a gente vai fazer aqui no final possa te ajudar a passar por isso de uma forma mais leve, a entender que Deus tem sim planos sobre cada um de nós e que você tem também dons, mesmo que você ainda não tenha identificado qual seja, que Deus vê valor na sua vida. Às vezes a gente pensa, que a gente quer ser alguma coisa. Lembro quando eu era pequenininho, meu pai, ele era dono de restaurante, ele tinha um restaurante, eu achava maravilhoso. Acho que a visão de uma criança sobre as coisas é totalmente diferente do que a realidade tem. E acho que é por isso que Deus fala que o reino dos céus é das crianças, porque ela vê as coisas com uma pureza muito grande. Mas é importante também que a gente entenda a realidade das coisas e amadureça na fé. Eu lembro que vendo meu pai ele trabalhando naquele restaurante, gente, eu ficava assim, fascinado por tudo aquilo e desejava também ter um restaurante pra mim, desejava ser um chefe de cozinha, um cozinheiro, porque era a profissão do meu pai naquele momento e eu admirava muito aquilo tudo. Só que quando você vai crescendo e vai vendo como é a situação, como realmente é ter e administrar uma empresa, a ter um restaurante, a correria do dia a dia, como é difícil ali a vigilância sanitária fica em cima, você tem que pensar no cardápio, tem que pagar funcionários. É uma coisa assim muito mais louca do que a romantização de pensar que as pessoas vão ali se alimentar e você vai preparar um alimento que vai saciar a fome daquelas pessoas. Todo mundo que tem um restaurante, acredito que a grande maioria, trabalha sim com alimento porque ama aquilo que faz. E eu espero que assim seja. Me deixa muito triste quando eu vejo alguns lugares, estabelecimentos que fazem comida só pelo dinheiro. E você vê o resultado no alimento, que é um alimento ruim. Já pedi várias vezes marmitex, chega a comida toda revirada, mal temperada. Normalmente é porque o cozinheiro não tá muito satisfeito com o salário ali, não tá muito satisfeito com os donos. Mas quando você vê uma comida preparada com amor, gente, pra mim é maravilhoso. Eu me sinto amado por uma pessoa que cozinha pra mim. Eu acho que é muito importante que a gente respeite, sabe, o momento de cozinhar, o momento de comer e que faça tudo com amor. Só pra dizer pra você que esse era um plano que eu tinha, algo que eu pensei que eu me tornaria quando eu era pequenininho. Pensei, que eu seria um cozinheiro. Mas eu fui vendo a realidade e vi que na verdade não era exatamente aquilo que eu queria pra minha vida. E às vezes a gente faz esses planos pra cada um de nós, a gente determina que a gente vai ser alguma coisa, talvez baseado no que alguém falou sobre nós, ou alguma coisa que a gente observou e até desejou, mas será que era realmente aquilo que Deus queria pra você? Se você chegasse pra mim com os meus 6, 5 anos de idade e falasse, olha, vai chegar um momento em você vai entrar na sua escola no ensino médio e você vai pregar pras pessoas no intervalo, eu iria rir, eu ia achar que aquilo era impossível, eu ia falar assim, como que isso vai acontecer? Eu vou me tornar um pastor, eu vou estudar alguma coisa? Eu nunca tinha um plano assim, nunca me imaginei pregando pras pessoas em algum momento da minha vida. Eu me lembro que quando eu frequentava a minha primeira igreja ali que eu fui quando era bem pequenininho, eu lembro que eu me sentei no banco uma vez, eu observava o pastor, cara, eu admirava tanto aquilo que ele fazia, mas naquele momento ali, eu lembro que um dia eu não me desejei tornar um pastor não, o que eu desejei naquele dia ali era uma oportunidade, uma oportunidade de pregar, algum dia na igreja. Só que aí passou o tempo, como eu contei pra vocês aqui rapidamente, um período da minha história em que eu preguei no ensino médio, nos intervalos na escola, eu falava da palavra do Senhor. Muitas pessoas chegavam pra mim e falavam assim, nossa, você é pastor, porque é um pouco genérico, Você vê ali uma pessoa pregando a palavra, você já fala que aquela pessoa ali é um pastor. Alguns vão dizer que é missionário, evangelista, enfim, mas a maioria chegava pra mim e falava assim, nossa, você vai ser um bom pastor, hein? E aí eu comecei a pensar assim, realmente eu acho que eu vou ser um pastor. E aí eu fui vendo mais, o que era ser um pastor na realidade. E não só a dificuldade do que era ser um pastor, mas sobre a vontade de Deus, Consultei um pouco mais a vontade de Deus pra minha vida pra saber se Ele realmente queria que eu me tornasse um pastor. E até então, no momento, eu não recebi nenhum chamado, nenhuma revelação de Deus, dizendo que a vontade dele é que eu me tornasse verdadeiramente um pastor de alguma igreja. Então, olha só, nós precisamos consultar a vontade do Senhor e vivermos de acordo com aquilo que Ele planejou pra cada um de nós. E quando nós
entendemos isso, nós entendemos que o plano do Senhor é bem antigo, né? A nossa vontade, ela vai mudando. Quando eu era criança, eu queria me tornar uma coisa, hoje eu tenho uma profissão totalmente diferente do que eu planejei. Na verdade, na minha época de infância, eu nem sabia que essa profissão existia. A gente vai mudando os nossos planos, mas o Senhor tem coisas determinadas para sua vida antes mesmo de você nascer, e você precisa acessar essas coisas. Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 10, diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, talvez, eu falei muito sobre pessoas que já têm muitos planos, que já têm pensamentos sobre o futuro, mas existem pessoas aqui que estão totalmente sem direção também. Então, se você é essa pessoa que pensa assim, poxa, acho que Deus não tem plano nenhum para mim, eu não tenho dom nenhum, olha o que está escrito lá em Efésios, leia, vai lá na sua Bíblia, grifa isso, o Senhor de antemão já tinha planos para você, para que você concluísse a boa obra dele. Vamos orar para que essa mensagem fique no seu coração e para que você finalmente receba essa verdade de que você pode se tornar o que Deus quer que você seja. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está me ouvindo hoje. Te agradeço, Pai, porque sei o quão impressionantes são os planos que o Senhor tem sobre cada um de nós, Pai. E fico muito feliz e alegre e contente em saber que a partir de hoje essa pessoa não vai caminhar mais na dúvida e no medo de achar que não tem dons, de achar que não tem um plano, Senhor, e ficar perdida. Na verdade, ela vai buscar no Senhor as revelações que o Senhor tem para ela, Senhor Deus. Eu fico tão feliz porque muitas vezes algumas pessoas chegam lá no futuro e falam: teve um momento da minha vida que eu escutei uma mensagem e que essa mensagem me mudou para que eu buscasse mais o Senhor. Que essa conversa que eu tive hoje com essa pessoa, Pai, seja assim como essas mensagens, Pai, a mensagem poderosa da Tua Palavra que nos revela caminhos, Pai, que desbloqueiam, sabe, Deus, entraves na nossa vida. Que essa mensagem seja uma palavra de libertação, Senhor Deus. Esteja encaminhando essa palavra exatamente para as pessoas que precisam de ouvir, Senhor Deus. E se existiu aqui, né, no coração dessa pessoa que está me ouvindo, uma lembrança de alguém, Senhor, que precisa de ouvir essa mensagem de libertação, que essa mensagem seja propagada por essa pessoa também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora diante de Ti, Senhor. Tira e arranca todas as dúvidas, todas as ervas daninhas, sabe, Deus, todos aqueles comentários negativos ou até mesmo pensamentos que foram cultivados dentro dessa mente, Pai, que o deixaram perturbados, Senhor, que o deixaram desconfiados de que o Senhor ainda realiza coisas impossíveis, de que o Senhor ainda olha para cada um de nós com a Tua misericórdia, de que o Senhor tem planos sobre nós, Pai. Às vezes a gente tem momentos em que nós estamos em queda, Pai, que nós caímos em pecado, que nós nos distanciamos do Senhor e a gente pensa, cara, é tarde demais para voltar, mas o Senhor não diz isso sobre cada um de nós, Pai. O Senhor vê o filho pródigo e diz: venha, volte para minha casa, volte para os meus caminhos, volte a andar comigo, Senhor. O Senhor sempre nos recebe de braços abertos, Pai, que possamos nos arrepender, nos entregarmos de todo o coração a Ti, Pai, e não ficarmos desconfiados, Senhor, se realmente o Senhor tem misericórdia de nós, que nós possamos ler a palavra do Senhor, Pai, e confiar plenamente no Teu caráter, nas Tuas promessas, Pai, naquilo que o Senhor revelou sobre cada um de nós, quando sacrificou o Seu próprio Filho por amor a cada um de nós, Pai, que nós possamos receber esse amor de uma vez por todas e parar, Pai, de ficarmos guerreando com a Tua palavra, de ficarmos desconfiados, Pai, de tentarmos comprar a Tua graça, Senhor. Nós a recebemos através do sangue do Cordeiro derramado na cruz sobre cada um de nós e descansamos e confiamos diante de Ti, Senhor Deus. Somos povo separado, Pai. O Senhor tem planos sobre cada um de nós, que nós possamos viver, Senhor, manifestando a Tua glória nessa terra, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crer que somos a Tua obra-prima, Pai, que somos desejados por Ti, que somos amados por Ti, que somos protegidos, Pai, somos criados, novas criaturas, Pai, em Cristo Jesus, a fim de realizar as Tuas boas obras. Começa a manifestar através do Espírito Santo a Tua vontade na vida de cada um de nós e não permita, Pai, que a nossa descrença venha impedir de alcançarmos esse relacionamento profundo com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Te amamos, Te bendizemos, Te honramos e Te entregamos, Pai, a nossa mente a Ti. Nós não somos limitados quando estamos diante de Ti, quando estamos enraizados na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Durante a oração, eu senti no meu coração de que existem algumas pessoas aqui que se lembraram de outras pessoas que também precisavam dessa mensagem. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha com mais alguém aí. Não deixe isso morrer com você, não. Às vezes você não precisa nem
mandar esse vídeo aqui, né, essa mensagem aqui pra alguém, porque talvez ela não vai ouvir, mas manda um áudio, fala pra essa pessoa, lê lá Efésios capítulo 2, versículo 10 pra ela, compartilha essa mensagem, faça com que ela chegue a mais uma pessoa, isso é muito importante. Deus te abençoe, eu te espero amanhã.